UParts – Mistérios que desafiam a história. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você já ouviu falar dos UParts? Essa sigla em inglês significa Out of Place Artifact, ou seja, artefato fora do lugar, e é usada para descrever objetos arqueológicos que, acreditem, parecem não pertencer à época em que foram encontrados. É como encontrar um smartphone no túmulo de um faraó egípcio, saca? Deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Esses artefatos misteriosos desafiam a cronologia e os contextos históricos convencionais. É como se a história tivesse dado uma tropeçada e deixado cair umas peças do quebra-cabeça em lugares errados. Mas e aí? O que são essas bugigangas? Seriam evidências de civilizações super avançadas que a história oficial não registrou? Ou será que existe uma explicação mais, digamos, pé no chão? Nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nesse mar de mistérios e explorar 5 curiosidades fascinantes sobre esses objetos enigmáticos. Apertem os cintos, preparem o cérebro para fritar e vamos nessa. O mecanismo de Anticítera, tecnologia avançada na Grécia Antiga? Nossa primeira parada nos leva às costas da Grécia, onde mergulhadores encontraram, em 1901, um artefato que desafia a nossa compreensão da engenharia antiga, o mecanismo de Anticítera. Imaginem só, um complexo sistema de engrenagens de bronze corroído pelo tempo, encontrado num navio naufragado há mais de 2000 anos. A princípio, ninguém sabia direito o que era aquilo. Parecia até um amontoado de metal velho. Mas, meus amigos, as aparências enganam. Após décadas de estudos, utilizando até mesmo tecnologias de raio-x, descobriu-se que o mecanismo de Anticítera funcionava como um sofisticado calculador astronômico. Sério, um computador analógico na Grécia Antiga. Esse dispositivo incrível usava um sistema de engrenagens para prever eclipses solares e lunares, determinar a posição do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos na época, e até mesmo indicar datas de eventos importantes, como os Jogos Olímpicos. É de explodir a cabeça, né? Como os gregos, com a tecnologia que conhecemos da época, conseguiram criar algo tão complexo? Fica o mistério. O crânio de cristal, herança de Atlântida ou apenas uma falsificação elaborada? Preparem-se para entrar no mundo das lendas e mistérios com os crânios de cristal. Esses artefatos, geralmente feitos de quartzo transparente, são esculpidos na forma de um crânio humano com detalhes impressionantes. Reza a lenda que esses crânios teriam sido deixados por civilizações antigas, como os maias ou astecas, ou até mesmo pelos atlantes, como uma espécie de biblioteca ancestral contendo segredos cósmicos. Imaginem só a galera de Atlântida, com seus raios congelantes e tudo mais, esculpindo crânios de cristal? Mas, como nem tudo são flores, a autenticidade dos crânios de cristal é frequentemente questionada. Enquanto alguns acreditam que esses objetos possuem poderes místicos e podem até mesmo emitir sons e vibrações, a maioria dos cientistas argumenta que muitos deles são falsificações criadas no século XIX, durante a época da febre do ouro, e artefatos antigos. Aí fica difícil saber o que é real ou não, né? Será que os crânios de cristal guardam segredos ancestrais ou são apenas peças bem trabalhadas de um quebra-cabeça histórico? E aí, você já imaginou como seria ter eletricidade na época dos imperadores romanos? Pois é, a parada é essa, meus amigos. No Iraque, em 1936, um achado arqueológico deixou todo mundo de cabelo em pé. As baterias de Bagdá. Imaginem encontrar um conjunto de vasos de barro, contendo cilindros de cobre e hastes de ferro, datando de mais de 2000 anos atrás. A princípio, pareciam objetos comuns, mas a estrutura peculiar chamou a atenção dos pesquisadores.
E não é que a galera descobriu que esses vasos, quando preenchidos com uma solução ácida como suco de limão ou vinagre, geravam uma pequena corrente elétrica? Sim, meus amigos, estamos falando de baterias, milhares de anos antes de Alessandro Volta. É mole. A função exata dessas baterias ainda é um mistério, mas alguns estudiosos acreditam que elas poderiam ter sido utilizadas para fins medicinais, como eletroacupuntura, ou até mesmo para galvanoplastia, que é o processo de revestir objetos com metais. Será que os antigos babilônicos já dominavam a eletricidade? Fica aí a reflexão. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque agora vamos falar de um objeto que coloca em xeque tudo o que sabemos sobre a história da Terra. A esfera de Klerksdorp. Imagine escavar uma mina na África do Sul e encontrar pequenas esferas metálicas, perfeitamente redondas, algumas com sulcos paralelos, datadas de 3 bilhões de anos atrás. Isso mesmo, bilhões, com B de bizarro. Acontece que, segundo a ciência, a essa época a vida na Terra se resumia a organismos unicelulares. Então, como explicar a existência de esferas metálicas tão perfeitas? Alguns acreditam que essas esferas são produto de uma civilização avançada que existiu antes mesmo dos dinossauros. Outros, mais cautelosos, defendem que as esferas são formações geológicas naturais, apesar de sua forma peculiar. Seja como for, a esfera de Klerksdorp continua intrigando a comunidade científica e alimentando teorias da conspiração mundo afora. E para fechar nosso desfile de esquisitices históricas com chave de ouro, viajamos para a Escócia de 1936, onde um objeto peculiar foi encontrado, o martelo de Kingude. Imaginem só a cara do pessoal ao encontrar um martelo, aparentemente comum, mas com a cabeça de ferro firmemente incrustada em uma rocha datada de 400 milhões de anos, época em que, segundo a ciência, os únicos vertebrados na Terra eram peixes. Aí a gente se pergunta, quem martelava o quê por aqui há tanto tempo? Alguns sugerem que o martelo seja evidência de viagens no tempo ou de que a história da humanidade é bem diferente do que imaginamos. No entanto, a explicação mais plausível é que o martelo seja uma ferramenta relativamente moderna, do século XVIII ou XIX, que acabou incrustada na rocha por um processo natural chamado concreção. Mas, convenhamos, a história do viajante do tempo é bem mais interessante, né? E aí, pessoal? Gostaram da viagem pelo mundo dos parts? É de fritar o cérebro, né? Cada um desses objetos nos faz questionar o que sabemos sobre o passado e imaginar as infinitas possibilidades da história. Será que algum dia desvendaremos esses mistérios? Será que fomos visitados por alienígenas no passado? Ou será que a explicação é mais terrena do que imaginamos? O mais legal dos parts é que eles nos lembram que a história não é uma ciência exata e que ainda há muito a ser descoberto. Então, da próxima vez que você se deparar com algo que parece fora do lugar, lembre-se, pode ser apenas a ponta do iceberg de um grande mistério. E aí, qual parte te deixou mais encucado? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo do conhecimento. Valeu, galera! Até a próxima!